Boa noite. Deixa eu só terminar de compartilhar aqui. Vai compartilhando aí você também. Boa noite, Nath, Lili, Fernanda, Luiz Alves. Tudo bem, querida? Gabi Leite, José, José Iado, Ivana. Boa noite, boa noite. Matheus, Fabiana. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá tudo certo aí? Boa noite, Williane, Eri Menezes, Ariel. Bora compartilhando a live, porque hoje o nosso assunto é muito importante, de extrema importância, principalmente para os jovens e adolescentes. Me passaram essa missão aqui de hoje não estar aparecendo cantando, mas entrevistando alguém, e eu creio que vai ser uma bênção. Vamos lá, nós vamos falar na nossa live sobre Setembro Amarelo. Suicídio, um assunto que é preciso, né, falar sobre isso. É preciso falar sobre isso nas escolas, nas igrejas, né, nas famílias. E é por isso que eu acredito que você está aqui nessa noite, nessa live, porque é um assunto muito importante para todos nós. E o Setembro Amarelo é uma campanha brasileira para prevenção ao suicídio. Ela foi iniciada no Centro de Valorização da Vida do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. A ideia é promover o debate sobre suicídio e divulgar o tema, alertando a população sobre a importância da sua discussão. Isso é muito importante, né? E tem afetado muitas famílias aí nesse mundo. E é por isso que hoje, aqui em nossa live, se encontra o Dr. Jonatas Deben. Ele é um médico que trabalha com a saúde das famílias e comunidade especializado em sexualidade humana. E ele está aqui, vai entrar nessa live, nós vamos entrevistá-lo e conversar com ele sobre esse assunto que é tão importante. Vamos ver se ele já está aqui. Enquanto isso, você vai compartilhando aí para a gente conseguir alcançar aí o máximo de pessoas para conversar sobre esse tema. Boa noite, Cleide, Eric, Carlos. Walter, Alice, galera entrando aí em peso, hein? Deixa eu tentar aqui conexão com o Dr. Jonatas. Olá, eu não estou conseguindo te ouvir. Pessoal, vocês estão ouvindo o Dr. Jonatas? Alô, Ah, agora sim. olá. Boa Tudo noite, bem? Boa pessoal. noite. Boa noite. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, pessoal, meu nome é Jonatas, eu sou médico e eu acho que a gente vai conversar um pouquinho essa noite aí Qual é o sobre assunto dessa noite? Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. É isso aí. E você administra aí o Instagram Coisas do Bem, é isso? Isso, já Coisas tem do Bem. do Bem 7, já tem quase 2 anos de Instagram aí, né? Que a gente
produz conteúdo. Esse ano está um pouco menos, mas o ano passado foi um ano mais complicado. Inclusive, toda segunda-feira, parte do meu conteúdo tem é publicado aí por vocês. Que legal. Bom, me passaram aqui algumas perguntas para eu te fazer, e aí, através dessas perguntas, a gente vai falando sobre esse tema, tá Beleza, bom? tá joia. Vou mandar aqui. Bora lá. Primeiro, para começar, o que é depressão? Vamos lá. Depressão é uma doença complicada nos dias de hoje, né? Vamos dizer que não é o mal do século, porque o mal do século é a ansiedade, mas é uma doença bastante comum e que tem caminhado junto com o mal do século, que é a ansiedade. Vamos dizer que depressão é quando uma pessoa ela perde toda aquela vontade, aquela alegria, aquele ânimo, aquele desejo de viver as emoções positivas, né? De viver o lado positivo da vida. Então ela acaba tendo desânimo para fazer coisas simples do dia a dia, como sorrir, como comer, como se cuidar, como tomar banho. Ela tem dificuldade em se vestir, ela tem dificuldade em raciocinar, em pensar, em fazer o seu trabalho, fazer as atividades, né, que ela realiza no trabalho. Ela tem dificuldade. Algumas dormem demais, outras dormem de menos. Isso varia, né? Não é uma regra. Umas comem demais, outras comem de menos. Também não é uma regra. Mas, no geral, a depressão faz com que a pessoa caia no estado de produção dela, né? No estado de vida dela. Ela entre num estágio mais morno, mais triste, de maior lentidão, de maior tristeza. Chore com muita facilidade. O choro fácil é uma marca da depressão, né? Experimentar desejos de morte, desejos de isolamento, de ficar sozinha, de ficar no escuro, são todos sintomas da depressão e que acabam prejudicando, né, a saúde como um todo. Uhum. Aqui a próxima pergunta ela já foi respondida praticamente. Você falou que o choro, né, tudo isso são sintomas, né, da depressão. E a próxima pergunta seria: tristeza é sinônimo de depressão? Não é sinônimo, mas faz parte, né? Uma Uhum. pessoa com muita tristeza, ela pode estar com depressão, mas não necessariamente ela está deprimida. A gente tem que entender que a tristeza ela é um dos sentimentos que nós seres humanos temos. Então, você ter tristeza faz parte da vida. A sociedade de hoje tende a negar, né? Tende a negar a tristeza e dizer que não, nós não podemos ser tristes, nós não podemos ter viver uma emoção negativa como a tristeza. A gente sempre tem que estar positivo, a gente sempre tem que estar conquistando, ganhando e conquistando e ganhando. E Uhum. isso leva até você se sentir esguelado, né? Obrigado a querer conquistar, a querer crescer. E não, a tristeza ela faz parte, ela é um sentimento que faz parte da vida e não é sinônimo de depressão. Pelo contrário, ela está presente muito forte na depressão, mas ela não é sinônimo de depressão. Uhum. Para a galera que está aí acompanhando a live, vocês que tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode comentar aí que a gente vai estar lendo todos os comentários, tá bom? E Beleza, pessoal, pergunta aí. esse é um tema muito importante, né? Que precisa muito ser compartilhado para as pessoas. A próxima pergunta aqui seria: quais são as causas da depressão? Tá, vamos lá. Causas da depressão. A gente tem muitas causas para a depressão. A gente tem desde causas genéticas, então vamos ter pessoas que geneticamente, que dos genes, lá do DNA dela, ela já possui um defeito de fabricação dos hormônios da alegria. Então, estas pessoas vão viver a depressão em um sentido mais forte, em um sentido mais amplo. A gente também vamos ter causas comportamentais. Por exemplo, pessoas que se alimentam mal, que não se expõem à luz solar, que têm déficits de vitaminas e nutrientes. Essas pessoas, por dificuldades, né,
não fazem exercícios físicos, por comportamento, por hábitos de vida, podem apresentar a depressão. Né? E a gente vai ter também as questões de comportamento fundo emocional. Então, por exemplo, você está numa empresa sobre estresse muito grande, vivendo uma rotina de vida agitada, que não te deixa você parar e pensar um pouco na sua vida, nos seus cuidados, nas coisas que você tem que fazer. Você pode viver a depressão, né? Pode experimentar uma depressão. Então, eu separaria esses 3 grandes pontos. O genético, que é um defeito de fábrica, o comportamental, que são coisas que as pessoas podem fazer, né? E as situações do meio. Então, por exemplo, você pode ter essa situação do meio também, eu deixaria o seguinte exemplo. Uma pessoa que acabou de passar por um abuso sexual, uma situação familiar de morte, uma notícia de câncer. Então, são coisas inesperadas que acontecem. Sim. E aí ela pode viver a depressão também. Uhum. E assim, quais são os principais sintomas? Tipo assim, para eu descobrir que eu estou começando um quadro de depressão, quais são os sintomas que aparecem? Vamos lá, então. Principais sintomas da depressão. Primeira coisa, quando eu começo a perder a vontade de fazer as coisas que eu faria normalmente, né? Os afazeres da vida diária, vamos dizer assim. Então eu começo a ter uma diminuição da minha vontade, do meu desejo de fazer coisas, né, diariamente. Segundo, uma dificuldade de lidar com os sintomas positivos e passar a viver nos sintomas mais negativos. Então, choro fácil, isolamento, querer ficar sozinho, querer, né, se distanciar das pessoas com quem você tem uma proximidade, com quem você é afetivamente mais próximo. Um outro sintoma também, aí aquela questão que eu falei do sono, parar de dormir ou dormir demais, fraqueza, fadiga. Então, você acorda cansado, acorda desanimado, não tem disposição para poder, por exemplo, ir trabalhar, ir estudar, perde, né, o horário com muita facilidade, se atrasa muito para o trabalho. São todos sintomas que você pode pensar. Mas é muito importante que você passe numa avaliação médica. Por quê? Existe a depressão, que é uma situação médica, uma doença, e existem existem situações onde você está apenas distímico, você está um pouco abaixo da linha de humor. Então, pense assim, a linha de humor está aqui. A gente geralmente fica variando, né? Humor positivo, humor negativo, humor positivo, humor negativo. Todo mundo é assim. Às vezes a pessoa só está um pouco mais embaixo, aqui na linha do humor negativo, mas não é uma depressão ainda, é um estágio mais, né, deprimido. E aí a pessoa, não, eu estou depressiva, preciso de tratamento e tal. Não, uma avaliação médica é um ponto importante nesse sentido aí. Uhum. E aí, qual E esses profissional que eu sintomas devo têm que procurar ter uma nesse caso? duração um pouco maior, tá, pessoal? Não são sintomas assim, de uma hora para outra estou depressivo e pronto, acabou. Não. São sintomas que demoram um tempo. Existe uma condição, tá? Então, demoram dias, semanas, meses. E aí a gente pode dar um diagnóstico mais apurado. Uhum. E aí, nesse caso, qual profissional que eu devo procurar? O profissional médico, primeiramente, para fazer o diagnóstico, e aí sim, se o médico ele vai te encaminhar para um psiquiatra, ou ele mesmo vai fazer o diagnóstico se ele, né, for um médico que tenha o traquejo, o manejo para esse tipo de doença. Uhum. Assim, em relação à depressão, todas as pessoas elas estão sujeitas a ter um quadro depressivo? Ó, eu vou pedir uma pausa para vocês, só para eu ver um negocinho que parece que caiu um negócio aqui e já volto. Só um minutinho, peraí. Tá bom. Enquanto isso, eu Ó, vou lendo os comentários. nem todo Meu mundo espaço. tá. Boa noite. Nem todo mundo está sujeito a ter depressão, não, tá, pessoal? Nem todo mundo tem possibilidade, não. Tem pessoas que lidam melhor com os sintomas negativos, com as dificuldades da vida. Outras pessoas já não lidam tão bem. Então, cada um, Uhum. né, tem uma forma de lidar. Nem todos, então, estão sujeitos a isso. Não. A Williane, aqui que está acompanhando nossa live, está perguntando como evitar os sintomas da depressão.
Olha, não tem como você evitar sintomas. Tem como você prevenir uma doença. Evitar é uma palavra forte, tá, Eliane? Então, vamos pensar assim. Como eu evito ficar doente? Principalmente da depressão, que é o nosso tema de hoje. Então, na verdade, o tema de hoje é Setembro Amarelo, que é suicídio. A gente vai chegar lá ainda. Sim. Aham. Mas a depressão é um caminho para lá. Sim. Como eu evito. Então, primeiro, alimentação é a base de tudo. Nós sabemos hoje que uma boa alimentação ela vai te levar à produção de hormônios da alegria nas células do seu sistema digestivo que vão ajudar a pessoa a ter um bom humor, né? Viver coisas de forma positiva. E encarar também as situações ruins da vida de uma forma mais, né, positiva, de uma forma mais clara. Então, isso já é um primeiro ponto. Segundo ponto, exercício físico e luz solar. Os dois associados, principalmente vitamina D, que é importantíssimo nessa questão da depressão. A gente sabe que países com menos incidência do sol têm taxas depressivas maiores. Então, os países lá do norte, do hemisfério norte, que pegam pouco sol durante o inverno, eles vão ter essa dificuldade. E os países que têm mais sol geralmente são mais alegres, têm menos, né, menos dificuldade, menos problemas com a depressão. Então, e os exercícios físicos? Hoje é assim, tratamento para depressão é remédio e exercício físico, mudança de hábitos de vida e exercício físico. Então, o exercício físico ajuda muito no combate à Uhum. depressão, tá? Então, Legal. prevenção é isso. Agora, imagina, você está aí jovem, com seus 20 anos de idade, e recebe a notícia que seu casamento, que tem 6 meses, o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, está com um câncer grave e que tem poucos meses de vida. Ninguém de nós está, né, fora, longe de uma situação dessa. E aí? Sim. Quer dizer que eu não posso viver aí eu vou viver uma depressão real, eu vou viver sentimentos de tristeza. E aí não tem como Uhum. evitar. Eu vou ter que encarar. E aí a forma de encarar esses sentimentos, de lidar com isso, aí é você lidando através de terapia. Né? E aí a busca de um profissional da saúde mental, um psicólogo, um terapeuta, vai te ajudar muito a lidar com esses sentimentos. Né? Ou até mesmo usar Uhum. medicação para passar por essa situação, por esse trauma, por essa situação ruim. Sim. Aqui a Zazá Cavalcante comentou: a depressão também pode causar sinais como a agressividade? Ou ela em si possui apenas sintomas e sinais de tristeza, isolamento, falta de apetite, etc. Olha, a agressividade, ela não é o principal, vamos dizer assim, a gente não vai colocar ela como lá os critérios maiores para a depressão, tá? A Uhum. agressividade, ela pode estar presente, por exemplo, em quadros reativos. A pessoa se isolou afetivamente e aí ela tá lá no quarto, sozinha, chorando e apresenta uma agressividade, né, para outras pessoas. Mas tem um fator de agressividade aí que é importante ressaltar. Em quadros depressivos muito profundos, posso ter uma autoagressividade, que é quando a pessoa pega e começa a se mutilar, né? Pegar estiletes, pegar objetos pontudos e ficar se cortando, que é a autoagressividade. Isso sim está presente no quadro depressivo. E aí nós precisamos ficar de olho, porque também é um dos avisos que essa pessoa pode estar Uhum. flertando, pode estar pensando no suicídio. Sim. Miriam Paixão comentou também: boa noite. Eu amanhã irei passar por um profissional. Tenho tido alguns desses sintomas. Choro muito e sinto desespero em situações simples. Que bom, Miriam, que você resolveu passar com um profissional. É uma escolha inteligente. Muitas pessoas elas não têm essa escolha tão inteligente de perceber que a nossa saúde mental vem em primeiro lugar e que a gente tem que cuidar dela. Né? As É pessoas às vezes têm verdade. preconceito com a saúde mental e aí acabam deixando de lado o cuidado com a saúde mental. Então, meus parabéns para você, que Verdade. olhou para esse seu lado e está buscando ajuda, que possa ser uma excelente consulta e você possa melhorar nos próximos meses. Parabéns, Miriam, que Deus te abençoe, tá bom? É,
Williane comentou assim: como lidar com as pessoas que nos deixam depressivas? Olha, ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Existem sim pessoas que sugam, né, a nossa energia. Não uma energia do sentido de cósmico, não, não é assim, mas elas são tão despreciativas, elas sempre estão, né, criticando, sempre estão arranjando defeitos, sempre estão ali para poder minar a sua vida, minar os seus alicerces, que elas acabam te levando a ter uma depressão ou viver uma distimia, na verdade, viver de forma mais, né, triste, de forma mais deprimida. Então, às vezes temos que nos afastar de pessoas que nos fazem mal. E isso é uma decisão sábia, né, de se afastar daquilo que nos faz mal. E aí eu queria te perguntar, qual é o tratamento para a depressão? Existe algum tratamento? Algo que geralmente o médico receita? Existe tratamento, graças a Deus pelo tratamento. Muito triste porque muitas pessoas não procuram o tratamento e não levam o tratamento até o fim. Infelizmente, os dados mostram para a gente que muitas pessoas vão no médico, pegam as medicações, iniciam o tratamento, começam a tomar os antidepressivos, que são os remédios que a maioria das vezes a gente toma, começam a melhorar, saem daquela crise parcial, então elas acreditam que já estão melhores, já acreditam que, né, estão bem, começam a pensar assim, ah, não, agora eu não vou me viciar mais, eu não quero mais ser dependente dessa medicação, senão eu vou ser dependente, e aí o que acontece? Para de tomar remédio. Dali a 2, 3, 4 anos, volta a ter sintomas de depressão, volta a cair. E aí tem que usar remédios mais fortes, tem que usar um tratamento mais prolongado. É importante Uhum. lembrar uma coisa. Os estudos mais recentes, eles mostram que as pessoas que têm depressão recorrente, ou seja, que vão tendo quadros depressivos muito recorrentes, elas vão perdendo capacidade cognitiva. Em palavras simples, vão ficando mais burras. Olha a importância da gente tratar bem, de forma correta, a depressão. Uma pessoa que entra em vários quadros depressivos, com o passar dos anos, ela vai se tornando mais burra e vai perdendo neurônio. E aí pode chegar numa idade, né, idosa, na terceira idade, e apresentar demência, né? Apresentar um quadro de demência grave. E pessoas que tratam e tratam corretamente, e aí tratam por um período de tempo, depois recebem alta do médico, né? Não, agora você está bem, não precisa mais usar essa medicação, e Uhum. retiram a medicação de forma gradual, a chance de apresentar uma crise novamente cai, e pelo contrário, elas não têm esse tipo de perda de neurônios. Então é muito importante o tratamento. O tratamento é com antidepressivo e terapia e exercício físico. Não existe nada contra essa tríade: terapia, antidepressivo e exercício físico. Esse é o tratamento. Sim. A Mari Marques comentou aqui que ela nunca tomou remédio, porque na cabeça dela, ela acha que vai ficar dependente, viciada em remédio, e ela já teve depressão, e hoje ela tem ansiedade. Eu costumo dizer assim, ó, quem usa óculos precisa de óculos para enxergar. Só que ninguém Verdade. sai falando assim, ah, você é dependente de óculos. Você sabe que você precisa do óculos, senão você não enxerga bem. A depressão, ela faz com que você não enxergue bem a vida. E você precisa usar um remédio para te ajudar a enxergar. Então você não é dependente do remédio, você tem necessidade daquele remédio. Alguns quadros não precisam de medicação porque talvez não sejam depressão. Sejam, como eu falei, um estado distímico ou um estado deprimido. Mas a depressão, enquanto doença verdadeira, ela precisa de tratamento medicamentoso. E isso é sério, Uhum. porque a maioria das pessoas que não tratam a depressão tentam suicídio. E aí estão as estatísticas do suicídio para mostrar para gente o quanto que isso é importante. Uhum. A maioria das pessoas não tratam, na verdade, depressão como uma doença, né? E porque quando a gente fica doente com algo
por exemplo, um câncer que tem um tratamento, o que que a gente vai fazer? Correr atrás desse tratamento, né, para conseguir tentar a cura. E às vezes a gente não pensa que depressão é uma doença, e por isso às vezes a gente ignora o tratamento, né? E é Isso é muito uma importante. verdade. Igual você falou, a depressão é uma das principais causas de suicídio, né? Sim. E aí chegamos no nosso assunto relacionado ao Setembro Amarelo. Por que as pessoas tentam suicídio? Olha, tá aí uma grande pergunta. Eu vou usar um cara que eu gosto muito, muito mesmo, de que ele tem umas sacadas muito boas. Nem todo mundo gosta dele, mas Freud, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que todos nós temos o que ele chama de pulsão de morte, que é uma vontade, um desejo, vamos dizer assim, de conhecer, de lidar com as coisas relacionadas à morte, né? Ao âmbito da vida e da morte. É interessante que, enquanto a gente está bem, então quando a gente está na linha do humor natural, essa linha que eu mostrei aqui assim, nós temos defesas mentais que ajudam a gente a lidar com esse desejo da morte de forma positiva. Então, olha, eu quero desistir da vida. Não, que desistir da vida? Vai lá, vamos enfrentar. Eu tô cansado demais, as coisas não dão certo para mim. Não, vamos dar, vamos. Então fica essa conversa entre eu e eu mesmo lutando para poder vencer. Quando entra a depressão, né, quando entra os quadros de tristeza, a pessoa perde essas defesas da cabeça, né, da mente, que dizem pro lado, né, de desistir, o lado da morte, que ele pode, que ele pode e deve ser calado. E aí vem a vontade de calar, vamos dizer assim, de deixar essa vontade, perdão, vem essa vontade de morrer, de desistir da vida, ganha força. Ela ganha Hum, tamanho, ela ganha voz dentro do cérebro da gente. E aí a pessoa acaba tentando suicídio e fazendo algo contra ela mesma. Isso nos quadros depressivos. Existem outras doenças que também levam ao pensamento em suicídio, tá, gente? Então, uhum, transtorno bipolar é uma doença, um transtorno mental que que ele tem bastante a questão da imprudência, né, da mania, onde a pessoa faz loucuras e acaba podendo ter problema com suicídio. Tem a questão do borderline, que é um transtorno de humor, personalidade que também flerta muito com o suicídio. Então, são várias doenças que podem levar. Mas não pensem só a assim, depressão. o suicídio, eles sempre são pessoas que perderam, de certa forma, é, uma defesa da vontade de viver. E elas estão sendo mais governadas pela vontade de desistir, pela vontade de largar as coisas desse mundo. Uhum. O Josué comentou aqui: Olá, grande Jonas. É Jonatas. É, Grande Jonatas. Depressão não tem cura mesmo? eu acho Não que tem como a pessoa esse superar? Josué aí até é meu primo, viu? Vai um abraço para Ah, ele que aí. legal. Josué, depressão tem cura sim, tem como superar. Tem pessoas que superam e ficam sem depressão, mas lembra que tem depressão que é genética, né? Então, tem pessoas que têm problemas na produção dos hormônios. Então, quem tem déficit de produção de serotonina, dopamina, que são hormônios que são produzidos aqui no cérebro, no intestino, né, e tal, aí essas pessoas não vão ter cura, vão ter que tomar Hum. remédio para o resto da vida, infelizmente. Ismael comentou também: Tenho crise de ansiedade, já fui 5 vezes no cardiologista com o coração acelerado. Como pode me ajudar? Olha, é um dos sintomas, né, de ansiedade, coração acelerado, e se você já foi no cardiologista e ele disse que não, talvez valha a pena você passar na avaliação de saúde mental, né? E aí dar uma olhada com um psicólogo sobre sintomas que tem te angustiado, ou até mesmo com um psiquiatra, né? Para ele poder Hum, avaliar e ver isso direitinho com você. Mas eu acho que vale a pena, já que você pelo jeito é novo, né? Porque está aqui seguindo a gente tem pessoas novas, então, não, seu coração já deve estar muito bom, tá bom?
O Ismael Santos falou assim: compartilhei a live com meu irmão, pois está com início de depressão. Isso aí, Ismael. Isso Isso aí. aí, pessoal. Continuem compartilhando, tá bom? Compartilhem aí com os amigos. Esse assunto é muito importante. E aí, voltando ao assunto suicídio, tá tudo ligado, né? Mas é meio que um outro tema no mesmo assunto. Quem tenta mais suicídio, homem ou mulher? Olha, boa pergunta. Então, mulheres tentam mais, mas homens conseguem se matar mais. É interessante isso. O homem ele é tão ele é mais efetivo na forma de conseguir se matar, então é como se ele usasse métodos que conseguem dar cabo da vida de uma forma mais eficaz, mas quem tenta mais são as mulheres. As mulheres tentam mais suicídio, mas elas erram mais o alvo. E isso é uma coisa que nos deixa preocupado, porque o homem cuida pouco da saúde dele. Então, um homem em depressão pode passar mais perto do suicídio e pode se machucar mais do que uma mulher. E isso é uma Curioso. coisa que a gente fica mais atento. Uhum. Tamara comentou assim: manda um abraço para mim. Um abraço, Abraço, Tamara. Tamara. Josué falou assim: como eu posso ajudar uma pessoa que tem depressão? Porque existem muitos amigos com um problema psicológico e tal. O áudio seu parou, eu não estou te ouvindo. O que será que aconteceu? Teste. Eu não estou ouvindo a sua voz. Ai, Vamos voltou. só? Bom, Voltou. vamos lá. Como é que foi a pergunta aí do Josué? A pergunta foi se tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar uma pessoa que tem depressão. Tem. Primeira coisa é ouvir. Eu acho que a gente tem que ouvir bem e estar ali do lado da pessoa, se fazer presente. Segunda coisa, sabe quando, tipo, seu amigo tá triste, tá deprimido, não quer mais fazer aquelas coisas, passar lá na casa dele, arrancar ele da cama e fazer ele fazer alguma coisa? Aham. Pôr uma música bem alto e ficar tocando no quarto dele e sair, contar piada, levar comida, não quer ir mais, sei lá, levar hambúrguer para casa dele, todo mundo comer hambúrguer na casa dele do nada. É fazer coisas assim, é tentar estar junto, é tentar compartilhar momentos de alegria. Eu acho que esse é uma coisa legal. E sempre orientar aí no médico. Sempre, sempre, Uhum. sempre. E principalmente se tiver os sinais de alerta, né, gente? Que a pessoa está se machucando, está se cortando, né? Essas coisas assim, aí vale a pena você estar presente de uma forma mais fixa, né? Mais forte. Mas estar presente, dividir momentos é bem legal. Eu tinha até a história de um paciente que a irmã dele, quando ele estava em depressão, a irmã dele todo dia acordava ele com uma música bem alto, mas assim, de arrebentar os ouvidos mesmo, sabe? E isso ajudava ele a começar o dia melhor. E foi indo, ele foi melhorando. Além do tratamento, ele foi melhorando da depressão. Legal. Eu vi uma pessoa que ela acordava de mau humor. Sempre acordava de mau humor. E aí ela começou a praticar assim. Ela acordava, colocava uma música e começava a dançar no espelho, se olhando no espelho. E isso, diz a pessoa, né, que ajudou a melhorar esse mau humor dela. E Legal. é uma dica, né? Sim. Dança é muito bacana, né? Embora existe muito preconceito, e nós estamos num blog que tem, né, a questão do adventismo como base, mas Uhum. você sair mexendo o esqueleto, balançando e pulando de manhã na hora que acorda, nossa, é uma coisa que é motivadora, né? Tem o seu lado da música. Não é à toa que os africanos são bem alegres, né? Bem alegres, Né? bem felizes. Verdade. A Tamara falou: manda um abraço para minha mãe, Lúcia, que está assistindo também. Ô, dona Lúcia, um Abraço, abração aí. Lúcia. Voltando a falar sobre o suicídio, voltando não, né? Eu tô falando voltando, mas não é voltando, é continuando. Continuando a falar sobre o suicídio, tem alguma maneira de prevenir
Sim, tem. Principalmente pegando os sinais de alerta, né? Então, quais são os sinais de alerta que a pessoa está pensando em suicídio? Primeiro, ela começou a se cortar, começou a se autoflagelar, começou a arrancar pedacinho, né, das unhas, cortar com navalha o braço. Ela começou a ficar muito tempo dentro do quarto, não quer comer, não quer sair e começa a planejar. Você ouve dela, eu não quero mais viver, eu não quero mais, eu não tenho mais ânimo, eu não quero, eu quero morrer. Começou a falar essas frases, temos que abrir um olho gigante. A maioria das pessoas que fazem o suicídio ou que tentam o suicídio avisaram de uma forma ou outra antes de cometerem. E isso é, cada 10 pessoas que tentaram ou que fizeram suicídio, 9 avisaram. 9. Ou seja, nós não percebemos isso. Essas pessoas disseram de alguma forma e nós não percebemos. Então, uma das formas é isso, é estar atento. Outra forma é tratar corretamente a depressão e as doenças que a gente sabe que precisam ser tratadas. Então, se a pessoa tem um transtorno bipolar, temos que tratar ela. Se ela tem um transtorno borderline, temos que tratar. Se a pessoa tem um quadro ansioso, né, ou ela é um quadro psicótico, ou né, quadro psicótico é quando a pessoa não vê a realidade muito bem. Eu tive um amigo que cantava no coral que eu era regente, ele tinha esquizofrenia e ele pulou da ponte, né? Pulou da ponte. A princípio, suicídio, né? Pulou da ponte e tal. Mas eu fico me perguntando, depois eu descobri que ele não estava tomando a medicação que fazia com que ele visse a realidade de forma correta. E aí eu fico me perguntando, será que ele pulou da ponte? Realmente ele sabia que era uma ponte? Ou ele, Uhum. né, imaginou uma piscina e acabou acontecendo algo a mais? Então, esses casos também é muito importante que as pessoas que não veem a realidade de uma forma correta estejam sendo tratadas de uma forma, né, bem amorosa, de perto, para que elas não venham a fazer alguma coisa de errado com elas mesmas. Sim. Meu espaço oficial comentou, e eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar. Quais cuidados tomar com as pessoas que já passaram pela experiência de perda de um paciente, de um amigo, etc. Você acredita que seja necessário uma espécie de pós-venção para essas pessoas? Olha, se foi uma experiência de perda por suicídio, sim, precisa. Nós temos um cuidado muito grande e já se sabe, por exemplo, que quando uma pessoa tenta suicídio num ambiente de trabalho, a chance de outra pessoa tentar naquele mesmo andar, naquela mesma sessão, é muito grande. Ou quando uma pessoa numa escola tenta suicídio, a chance de um outro aluno tentar é muito grande. Há pouco tempo aconteceu num colégio nosso e tiveram que fazer um movimento muito grande para cuidar dos alunos, para amparar os alunos, porque outros alunos começaram a pensar também. E começaram a flertar e a postar nas redes sociais que queriam morrer. Então, isso é muito importante. E quem comentou isso tem razão. É preciso cuidar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem um protocolo que, a partir do momento que há um suicídio, eles fazem um círculo em volta, né, de proteção ao ambiente familiar, à empresa, à escola, aos colegas de sala, para tentar diminuir a chance de outras pessoas fazerem ou cometerem o suicídio. E quando a pessoa perde um parente, aí não por suicídio, né? Estou falando agora perder um parente por morte, ou por morte acidental, ou por morte natural, Sim. a chance dessa pessoa pensar em morte só se ela é, já tiver uma depressão muito grande, porque o luto é um estado depressivo, a gente não pode confundir luto com depressão, tá bom, pessoal? Então, assim, todo mundo que perder alguém vai passar por um luto. E durante o luto vai ter coisas semelhantes à depressão, mas não é depressão. Por isso que é importante estar no médico, né, para o médico poder falar isso para você e conversar isso com você. Mas se ela já é uma pessoa depressiva e acaba perdendo mais um ente querido, ela pode, né, tentar. E aí,
sim, as estatísticas mostram pra gente o quê? A perda do pai, a perda da mãe, a perda de um ente querido de forma acidental pode levar alguém a tentar suicídio, sim, tá? Então é importante. Uhum. A Tamara está comentando que o vídeo está cortando. Se está cortando para todo mundo ou se é só para ela? Gente, comentem aí, tá bom? Se tá legal, se vocês estão nos escutando certinho, se o vídeo está cortando. Pode ser que seja só para Tamara, né? Talvez por causa da internet, não sei. Mas é legal a gente saber disso, como que tá aí a transmissão. Eu estou indo também para a minha última pergunta, que está aqui anotada, mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode comentar aí, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, ou até compartilhar alguma experiência aí com a gente. Qual é o método mais utilizado para prevenir o suicídio? Bom, o método mais utilizado é amor ao próximo. Não tem uma outra forma de você prevenir a não ser você ter empatia. Você estar atento. Hoje eu postei no Coisas do Bem 7 sobre isso. E vou postar durante o mês todo sobre coisas sobre o suicídio. E hoje eu Uhum. postei sobre isso. A gente precisa estar atento, né? Estar atento ao que o outro está vivendo, ter empatia, né? Deixar de ser egoístas. E quando a gente olha para o outro, olha para o sentimento, olha para a vida do outro e volta esse amor ao próximo, a gente começa a entender que muitas vezes esse sofrimento pode ser é, trabalhado, pode ser compartilhado e pode ser até ajudado, né? É, você não é errado, não é feio você ter depressão, não é feio você pensar em desistir da vida, nem é feio, nem é errado você até pensar em morrer. Tem coisas que são horríveis, né? Tem doenças que são terríveis, tem situações que o paciente compartilha com você e você fala assim, meu Deus, nem eu sei se eu aguentaria passar por isso. Mas também Uhum. não quer dizer que seja o fim. O fato de você talvez não ver uma solução, não quer dizer que não possa ser trabalhado, que você não possa ser ajudado naquilo. E aí sim entra o nosso trabalho, né? Cuidar do outro, amar ao Sim. próximo. Eu acho que é o mais importante. Amar ao próximo, que é uma coisa que a gente tem esquecido nos dias de hoje, né? A gente sobe o elevador e não conhece quem está ali no elevador conosco. A gente trabalha numa bancada com vários computadores, coloca o fone de ouvido, fica ouvindo, música, vai embora e nem sabe quando vê, nossa, fulano separou, fulano estava com problema, fulano tem isso. A gente hoje vive numa sociedade muito egoísta, né? Muito isolada e que não olha para o sofrimento alheio, né? Que não olha não compartilha, né? Melhor dizendo, as emoções com outras pessoas e que acha que emoção é uma coisa ruim, né? Que acha que sentimentos é uma coisa ruim. Não, você não pode sentir tristeza de forma nenhuma. Não, você pode sentir tristeza. Ela não pode tomar conta da sua vida. Ela não pode ser aquele principal sentimento da sua vida, mas você pode sentir tristeza sim. Né? Então, eu acho que é uma das formas de você ajudar as pessoas. Seria assim. O amor, né? O amor O amor é. ao próximo. E realmente, hoje o nosso mundo está muito individual, né? As pessoas nem se cumprimentam mais. Antigamente a gente passava na rua, não que eu seja assim velho, né? Mas quando eu era criança, eu lembro que a gente passava na rua e todo mundo cumprimentando todo mundo. Bom dia, boa tarde, tudo bem? E hoje a gente não vê mais isso, né? A gente vê as pessoas com foninho, nem olha para o lado. E às vezes um bom dia, um oi, faz a diferença na vida de alguém, Sim. né? Bom, deixa eu ver aqui os comentários. Eu acho que se a pessoa não tiver amor a seu próximo, nunca vai ter amor a si próprio, nunca vai ter ao seu próximo. A Tamara Sim, é uma comentou. coisa importante, né? A autoestima. É Sim, verdade. o amor começa conosco e a gente só pode dar para o outro. E aí já tem uma situação até para um próximo vídeo, quem sabe, né?
Como Verdade. aumentar o nosso amor próprio. O Williane comentou: a cada meia hora sinto o meu coração apertado. Quando penso no passado, no meu passado, mais, mais alguma, mais alguma forma de impedir. Peraí, só um minuto. Quando penso no meu passado. Ah, tá. Ela fica com o coração apertado de cada meia hora quando ela pensa no passado dela. E aí ela está perguntando: tem alguma forma de impedir ou evitar esses pensamentos? Olha, eu acho que assim, o passado é um grande problema para o depressivo. A depressão é a doença que olha demais para o passado, enquanto a ansiedade é a doença que olha demais para o futuro. E aí as duas dão problema. Temos que voltar para o presente. A pessoa que se agarra demais ao Uhum. passado, ela vive como se fosse uma âncora. E essa âncora não deixa ela andar. Então, como é que é o nome Williane. Williane, né? Então, Williane, é muito importante é, fazer terapia para você se libertar do seu passado, para você conseguir, né, superar as coisas que te fazem olhar para trás. Aí entra, é Uhum. mais importante até do que a medicação, seria a terapia. Sim. Zazá Cavalcante comentou: pode acontecer de uma determinada medicação durante o tratamento da depressão não fazer tanto efeito desejado? A troca por outra mais forte pode acarretar em um agravamento da doença? Olha, Zaza, pode acontecer sim, é bastante comum às vezes a medicação não ser a medicação inicial, porque existem perfis de pessoas e tem que ter uma habilidade médica, de experiência bem precisa para você já escolher de cara assim a medicação. E às vezes o quadro da doença não é um quadro só de medicação. A pessoa só vai no remédio e esquece da terapia ou não faz a terapia e aí fica um tratamento sem exercício físico também, que a gente comentou lá no início da live. Então fica um tratamento meia boca. E aí o remédio não faz o efeito correto. Então às vezes é preciso trocar. Remédios mais fortes ou mais fracos é uma coisa muito complicada. A gente tem remédios que agem em lugares diferentes do cérebro ou doses mais fortes daquela mesma medicação, tá? Então, doses mais fortes tendem a responder melhor o tratamento. Só que nesse período, enquanto a gente está esperando o remédio fazer efeito, por exemplo, um dos remédios mais comuns para depressão, que dá no SUS, demora 21 dias a fazer efeito. Então, até ele fazer o efeito pleno dele, são 21 dias você tomando ele. E aí pode ocorrer um agravamento da doença. E aí, infelizmente, a pessoa vai ter, né, que ser olhada de perto, ter que ser cuidada, vamos ter que, né, cuidar dela com mais carinho. Muito Uhum. importante estar fazendo tratamento com um médico. Verdade. Helenzinha Santos, minha esposa, comentou: temos um índice muito grande de suicídio com adolescentes. Como lidar com eles? O suicídio na adolescência tem aumentado muito e tem nos assustado muito. Eu tenho é, ficado cada vez mais assustado porque é uma idade onde a pessoa deveria estar com toda a vontade. De viver. O áudio parou. Não estou ouvindo. Só um minutinho, galera. Alô? Alô? Aí, agora Então sim. tá. Bom, então o principal motivo hoje atribuído é a desesperança, tá? Os adolescentes hoje vivem uma situação de desesperança muito grande. É quando você pergunta para um adolescente, pergunta assim, o que você quer ser no futuro? E ele não sabe te responder. Ele não tem uma resposta boa ali. E a desesperança leva a você não quer olhar.
né? Não quer. Para onde você vai? O que você vai fazer da sua vida? Outra coisa também seria o consumo de álcool e drogas, que está associado, né, a taxas de suicídio. Então a gente também precisa olhar para esse tipo de situação com os adolescentes. Aqui eu não estou falando de todas as drogas, tá? Mas principalmente das drogas psicodélicas, daquelas que causam mais efeito na mente. Então a gente tem essa situação, infelizmente. E aí, como lidar com esse adolescente, com esse jovem? Primeiro, a gente tem que fazer trabalhos com adolescentes, né? Temos que estar com eles juntos, colocar os adolescentes para conviverem, para dividirem emoções, para gastarem energia. Gente, adolescência não é para ficar em casa olhando para o celular e ali o tempo todo, né? Fica só no computador. O adolescente tem que estar gastando energia, tem que estar crescendo, mexendo o sangue, né? A medicina chinesa fala. Parou de novo. Vamos ver se vai voltar. Ainda não. Não voltou ainda. Gente, só um minutinho. Problemas técnicos. Acontece, né? Que é ao vivo. Está parando muito o vídeo. Comenta aí se está melhorando, se já parou de travar, se está travando muito para você. O áudio ele realmente está parando, mas ele está arrumando lá algum problema. Ó, troquei de fone, eu acho que vai melhorar. Pronto? Aham. Agora foi? Pronto, agora sim. Tá. Então vamos lá. Então, assim, adolescente é para estar pulando, gastando energia, né? Então, por favor, gente, quanto mais você ficar em casa, quanto mais a gente deixar os adolescentes em casa, pior vai ser. Mais a chance de você ter doenças depressivas ou doenças desse tipo. A energia define adolescente, né? Sim, e o não gasto de energia. Então não adianta você querer tirar o adolescente, o jovem de casa, para fazer um programa, né, parado. Tem que ser algo enérgico, algo legal, algo divertido, né? E assim vai estar evitando dele apresentar esses quadros de depressão. Pode falar. Uma outra coisa também é que a gente tem atribuído muito a dificuldade de os pais ensinarem os adolescentes a lidarem com as frustrações, né? Hoje em dia, os adolescentes, a geração Y, né, a geração que tá agora, ela é uma geração que não lida bem com o não, né? Que não lida bem com a situação de não deu certo. E aí quando termina o namoro, briga, tem uma confusão, o que ela pega e faz? Se larga no chão, chora, acabou a vida, e aquilo vira um drama existencial. Não que seja errado, a pessoa está sofrendo, mas ela precisa ser ensinada a sofrer de uma forma madura. Até para sofrer tem uma forma. É que muitas vezes os pais não têm tido esse tempo para compartilhar com os filhos como sofrer, como lidar com as emoções, né? Uhum. O Júnior compartilhou aqui a experiência. Ele falou que a primeira medicação, quando ele começou a tomar a primeira medicação, os sintomas triplicaram. Ele falou: o meu foi passado uma medicação fraca primeiro, e aí piorou. E aí teve que mudar para uma medicação mais forte e agora sim ele se sente bem melhor. Uhum. Eu não sei qual a medicação de antes e depois para poder comparar, mas que bom que você está melhor. Que bom mesmo, fico feliz que deu certo. Tamara falou que já está se preparando para um próximo vídeo. Tá. Isso aí. O Júnior comentou: quem faz uso de medicamentos e fazem consumo de bebida alcoólica, soube que o ideal seria passar a medicação 2 dias antes e que o álcool interage com a medicação. Procede?
Ô, Júnior, deixa eu te falar uma coisa. O ideal é não parar a medicação nunca, tá bom? Não sei se você estava na live na hora que eu disse que alguns remédios eles demoram 21 dias a fazer efeito. Então pensa comigo. Depois que ele alcança o efeito dentro do cérebro, ele tem que manter uma dose frequente. Por isso que o remédio é todo dia, todo dia. Quando você para, ele cai a dose, ele cai o efeito dele. E aí você tem um efeito sanfona, um efeito de sobe e desce, um efeito de variação. Então, não é ideal você ficar parando ou voltando. Na verdade, o ideal é usando medicação para a mente, né, usando algum tipo de remédio para a cabeça, o ideal é não usar álcool, é não usar bebida, não usar nada, é você se abster disso. Mas se você não consegue, né? É um fator complicante, é melhor do que você não pare a medicação. Porque a medicação, sim, ela é mais importante para você, tá bom? A Williane comentou que ela precisa urgente de um profissional. E aí, aproveitando esse comentário, queria te perguntar, você atende em algum lugar? Tem algum jeito de você atender à distância? Ó, Como que é? o nosso conselho, graças a Deus, ele ainda não permite atendimento médico via meios, né, que não são Aham. pessoal, olhando o olho no olho, né, conversando, sentindo o paciente, pondo a mão, compartilhando esse momento. Então, não há essa possibilidade, diferente da terapia. Tá, terapia é um outro caso, e os terapeutas eles têm uma liberdade maior nesse sentido. Uhum. Eu trabalho aqui em São Paulo, no Capão Redondo. Eu trabalho num posto de saúde público municipal, atendendo pessoas da periferia. Adoro o meu serviço, adoro trabalhar lá. Eu trabalho nas costas do NASP, pertinho, divisa ali da minha sala. Quando eu saio na rua, eu vejo o muro do colégio. Então, Que quem legal. precisar, é o BS Jardim Comercial, só dá um jeito de procurar lá o Dr. Jonatas, eu vou estar. E também é importante o pessoal seguir o Instagram, né? É, como que é? Oh, coisas Coisas do do Bem Bem 7. 7, né? E aí vai Isso, estar acompanhando coisas do aí, Bem 7. dicas, informações, tudo Sim. relacionado aí a essa área. Eu vou deixar o- como é que fala, gente? Esqueci agora o nome do Link, Instagram. tá? Nome. Aí vocês podem acompanhar lá, divulgar. A gente comenta bastante assuntos relacionados à saúde mental e principalmente a saúde física, mental e espiritual, né, mais a saúde mental. E tem uma situação que é a questão que é a sexualidade humana, né? Que é a minha especialidade. Sou Uhum. especialista em sexualidade humana. Provavelmente vamos ter um livro em breve aí. Vou deixar esse gostinho Legal. de algo mais aí. Então, tem muita coisa sobre sexualidade lá. Dá uma olhada e compartilhem. É isso aí. Bom, queria te agradecer aí pelas informações, foi muito bom. Pessoal aqui tudo comentando que gostou muito, teve muito aprendizado aqui nessa live e Valeu, já querendo pessoal. mais, então Oh, estamos bora juntos aí aí. marcar. Queria agradecer também ao administrador aí da página que nos deu essa oportunidade também. Não sou administrador da página, mas eu estou aqui representando ele. Ótimo. Eu acho que nós precisamos de blogs assim que discutam É, cada vez mais de uma forma clara, né, e sem preconceito os assuntos. uhum, muito bom. Foi muito bom passar esse tempo com você, doutor Oh, Jonathan. eu que Deus te agradeço. abençoe, viu, no seu trabalho. Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Eu que agradeço mesmo. Um abraço para todo mundo. Que nós possamos cuidar uns dos outros. Ter mais Amém. amor uns aos outros. É verdade. O amor é a chave de tudo, né? Isso aí. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Boa noite Tchau, aí. tchau. É isso aí, galera. Essa foi a nossa live. Espero que você tenha aprendido bastante coisa. Compartilha isso com as pessoas que estão ao seu redor e, acima de tudo, o amor.